Balé para criança é só brincadeira? Esse é o tema da nossa live de hoje e eu quero convidar você a ter essa reflexão comigo, a bater esse papo junto comigo, porque eu acho que a gente pode tirar várias coisas boas a partir dessa frase, que é algo que a gente está acostumado a ouvir. Nós, professoras de balé infantil, estamos acostumadas a ouvir que o nosso trabalho é brincar com as crianças, é chegar em sala de aula e passar o tempo, brincar e fazer essas crianças apenas se divertirem e passarem o tempo brincando. Mas será que é só isso? E será que isso é algo tão pequeno que a gente não pode usar isso como uma ferramenta de realmente aumentar as habilidades dessa criança? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês e eu acho que a gente pode tirar muito proveito dessa conversa. Deixa eu só escrever o nome da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje está aqui, pronta, nas nossas mãos. Bora conversar um pouquinho sobre isso. Balé para criança é só brincadeira? Eu sei que você tá aí do lado daí e tá olhando para mim assim... Claro que não. Não. Balé para criança não é só brincadeira, porque eu me dedico muito, eu passo meu tempo planejando aula, eu passo tempo estudando, vendo vídeo, procurando referência. Claro que não é só brincadeira, mas eu tenho uma resposta para você. Balé para criança não é brincadeira para você, mas tem que ser brincadeira para a criança. Então, essa resposta é sim e não ao mesmo tempo. Sim, é brincadeira para a criança, mas para a gente é uma brincadeira muito bem planejada, pensada, com muito carinho, muito cuidado, muita dedicação, para que a gente consiga levar essa criança de um ponto ao outro da melhor forma possível. Então, nós precisamos sim brincar sobre isso. Nós precisamos brincar sobre aquilo que a gente está ensinando à criança. Sim, não adianta a gente ter toda a teoria do mundo, não adianta nem a gente ter toda a didática do mundo para ensinar. Se a gente não trouxer para o mundo da criança, para a linguagem da criança, a gente não vai conseguir ter essa relação de ensino-aprendizagem. Talvez tenha relação só de ensino, só de você se dedicando para ensinar. Mas a relação de aprendizagem da criança, aprendendo e aprendendo aquele conteúdo, pode não existir. Então, balé para criança é só brincadeira? Sim e não. Por conta de todos esses motivos que a gente já está começando a falar aqui. Pra gente, não pode ser só brincadeira, mas para a criança tem que parecer sim uma grande diversão, uma grande brincadeira, porque a verdade é que é assim que ela aprende. Quanto mais afetivo o conteúdo, mais efetiva é a aprendizagem. Pois é, guarda isso na sua cabeça. Quanto maior afeto essa criança receber esse ensino, melhor vai ser a aquisição dessa aprendizagem. Pois é só parar para pensar na gente, aquilo que a gente mais gosta de estudar, os nossos assuntos preferidos, ou aqueles professores que foram os mais divertidos, ou aqueles que mais se conectavam com a nossa realidade. São essas pessoas que a gente lembra e são esses os assuntos que a gente consegue recordar, porque faziam sentido com a nossa vida. Então, a gente precisa trazer toda essa teoria, essa técnica que a gente sabe, que eu sei que você sabe, para o mundo da criança. Então, eu tô aqui dizendo que é isso mesmo, a gente precisa brincar com a criança. Então agora eu tornei o trabalho de vocês mais fácil, né? Então agora é só chegar em sala e brincar com elas. Pois é, não é assim. A gente não pode só fazer aquilo que as pessoas acham que a gente faz, que é chegar em sala de aula e ser um grande parque de diversões. E deixá-las fazerem o que elas quiserem, brincar do que elas quiserem.
Muitas vezes é necessário a gente deixar essa criatividade fluir e elas brincarem daquilo que elas desejam, mas na maioria das vezes somos nós que vamos dirigir essa atividade, que vamos dirigir essa brincadeira. Então, por isso que, na verdade, eu não facilitei o trabalho de vocês, o nosso trabalho. Na verdade, eu dificultei ele. Ele é mais trabalhoso do que se a gente entrasse em sala de aula, simplesmente para dar aula de balé. Pois é, a gente entra em sala de aula para traduzir o balé em linguagem acessível para as crianças. O nosso trabalho como professora de balé é um trabalho basicamente de tradutora. Exatamente, somos tradutoras de toda técnica, de todo conhecimento que a gente tem, de todo estudo, de todo tempo em que a gente dedicou trabalhando nesse conteúdo. A gente pega tudo isso, condensa e traduz para a criança em uma linguagem que ela é capaz de entender. E qual é a linguagem que a criança compreende? É a linguagem do brincar. É a linguagem do lúdico. Exatamente, essa palavra não pode sair da nossa cabeça. Nós trabalhamos com o lúdico e com muita honra, sabe? Trabalhar com o lúdico é fazer com que essa criança pegue todo esse conhecimento meio esquisito que ela está percebendo agora, conhecendo alguns passos, alguns nomes estranhos, movimentos que ela ainda não tinha tido contato e levado. E a gente pega tudo isso e leva para o mundo da criança, para o mundo infantil. Não é? Mas é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer com que essa criança se sinta parte desse conhecimento a partir do nosso esforço de conhecer aquilo que a criança compreende, aquilo que ela gosta, aquilo que dá prazer a ela, para que aí sim a gente consiga trazer atividades dirigidas que conectem essa criança ao conteúdo que a gente está passando. Então, não é chegar em sala de aula e brincar de qualquer coisa. A gente precisa pensar naquilo que a gente vai dar, naquilo que a gente quer ensinar, qual é o objetivo da nossa aula. E a partir daí, a partir desse objetivo traçado, a gente pensa de que forma as minhas crianças vão conseguir aprender isso de forma mais afetiva. De que forma esse conhecimento vai ser bem passado para elas, se elas conseguirem, quando elas conseguirem se conectar a esse assunto. Então a gente precisa pensar com a cabecinha da criança, tirar um pouquinho esse nosso mundo adulto do jogo e trazer um pouco a luz do mundo infantil, trazer um pouco a luz daquilo que a gente se relaciona também, daquilo que a gente gosta de brincar. A gente não pode esquecer que nós também somos pessoas, indivíduos que gostamos de brincar. Sim, nós brincamos. Nós brincamos quando a gente está fazendo bolo, nós brincamos quando a gente está cozinhando, nós brincamos quando a gente está arrumando a cama. Tudo isso é uma grande brincadeira que a gente torna parte da nossa vida, mas que a gente também está fazendo desse momento um momento de ludicidade. E a gente precisa levar isso para o mundo da criança, essa ludicidade que está nos perpassando todo dia, todo momento. A gente precisa lembrar que esse é o mundo da criança. O mundo da criança, ele é puramente lúdico. Para ela, tudo está ali para que ela possa ser agradada, para que os desejos dela possam ser cumpridos. E é por isso que ela tem pessoas ao redor dela, é por isso que ela tem uma casa, é por isso que ela tem comida, é por isso que ela vai no balé, para ela ter os desejos dela cumpridos. E a gente precisa ter isso em mente a fim de não apenas reforçar isso, porque não é verdade, mas utilizar essa mentalidade lúdica que ela tem
para poder trazer ela para compreender melhor os conceitos e os objetivos que a gente quer que ela consiga obter nessa aula. Então, a partir desse conhecimento, a gente percebe que a criança vai abraçar melhor aquele conteúdo se ela se sentir relacionada com ele, se ela sentir prazer naquela aula. E isso, gente, não é qualquer coisa não. E isso não é bobeira. A gente precisa sim fazer com que a criança se sinta aconchegada nessa aula, que ela se sinta confortável nessa aula, que ela se sinta assim feliz, porque assim ela vai em uma aula e ela vai querer voltar na outra aula e ela vai querer voltar na outra aula e ela vai querer ela vai ter sempre essa ansiedade boa de o que será que vai acontecer na próxima aula, o que será que vai acontecer na próxima aula, e assim você consegue manter as crianças motivadas, que é um grande problema que eu recebo muito das professoras, é que as crianças vão perdendo interesse, que vai chegando no meio da aula, elas já não querem mais fazer. A gente precisa, voltando àquilo que eu estava dizendo, a gente precisa traduzir melhor, às vezes, os assuntos para a linguagem da criança. Desculpa, porque assim ela vai ter a motivação e a vontade de continuar naquela aula, continuar fazendo aquela aula, de voltar na aula seguinte, de descobrir qual é a próxima novidade que ela vai aprender ou que elas vão fazer. Esse é o mundo da criança e a gente não pode exigir que uma criança se comporte ou tenha projetos como um adulto. Não tem como. Afinal de contas, nenhuma criança foi adulto na vida, mas todos os adultos já foram criança. Então, é importante que a gente tente voltar e tirar essa mentalidade adulta da jogada para voltar a ter essa mentalidade mais infantil e lúdica mesmo. Para a gente voltar e perceber: quando eu aprendi isso, quando eu estava lá no baby class, no balé infantil, no pré-balé, como é que eu gostaria de ter aprendido? Essa é uma ótima fórmula para a gente perceber como que a gente vai passar aquele conteúdo para as crianças. Você parar e pensar, como que eu gostaria de ter aprendido isso? Ou como que esse assunto se relaciona com a vida da criança. Pode ser que não se relacione assim na vida cotidiana dela, mas a gente precisa trazer para essa linguagem do mundo dela, daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está aprendendo no dia dela, dos livros que ela está lendo, dos youtubers que ela está assistindo, os desenhos que ela vê. A gente precisa sim se conectar, porque senão ela não vai ter nenhuma interação e engajamento com essa aula, porque essa aula vai ser algo fora do mundo dela, vai ser algo que ela não tem a menor relação e que ela não vê o menor sentido. Então, por isso, ela não vai conseguir aprender da melhor forma. Então, quando a gente fala de lúdico, a gente não está falando só de fazer uma grande brincadeira. A gente está falando de uma ferramenta extremamente técnica e específica para a gente conseguir efetivar o conhecimento e essa interação ensino-aprendizagem. Quando a gente fala de brincadeira, a gente está levando essa criança a compreender habilidades extremamente complexas através de movimentos, de espaços, de atividades prazerosas. Então, se alguém um dia disser para você que o que você faz dentro de sala de aula é só ficar brincando com as crianças, não leva isso como uma ofensa, não. Leva isso como um elogio, porque é brincando que você está fazendo essa criança. Deixa eu ver minha aguinha. Um segundinho.
porque é brincando que você está fazendo essa criança melhorar as habilidades motoras dela. Você está fazendo com que essa criança aprenda a lidar com limites, regras, lidar com o erro, com a frustração. Você está melhorando capacidades cognitivas. Você está fazendo com que essa criança aprenda a se socializar e a lidar com essa socialização, que não é fácil não. Tem muito adulto que passa a vida inteira e não consegue aprender a viver em sociedade, não sabe manter relações saudáveis, não sabe criar vínculos. E brincando com as crianças, você está fazendo essas crianças aprenderem a ter todas essas habilidades, a aprenderem a viver em um mundo de uma forma mais saudável. É a partir da brincadeira que a gente ensina ou faz com que a criança vivencie tudo isso. Então, sim, brincar é mais do que importante, brincar é fundamental. Todas as espécies brincam. Não é só o ser humano que brinca, não. Os animais brincam também. Os animais, os mamíferos, as aves, os répteis, todos eles brincam. Eu já vi vários vídeos na internet e eu acho muito legal a gente fazer isso, porque eu levo esses vídeos para as crianças assistirem em sala de aula, para elas perceberem a importância do brincar. Então, se você colocar lá no Google e procurar jacarés brincando, ursos panda brincando, você vai encontrar. Sabe por quê? Porque brincar é essencial para a nossa vida. É brincando que a gente se conhece, conhece o outro e conhece o ambiente em que a gente está inserido. Então, eu levo esses tipos de vídeo para as crianças, para elas perceberem que brincar é algo extremamente importante para a vida delas. Porque a gente percebe que as crianças estão brincando cada vez menos. Elas estão deixando esse lado lúdico cada vez mais de lado. Elas estão preferindo brincar e utilizar essas capacidades de ludicidade e de imaginação, mas de forma mais passiva, usando os nossos meios eletrônicos que temos hoje em dia. Mas brincar com o corpo, com o movimento, traz tanto, mas tanto benefício que a gente não pode deixar isso morrer. Então faça isso, leve vídeos de crianças brincando e propondo atividades, dos bichos e dos animais brincando, porque elas ficam assim chocadas quando veem os ursinhos brincando, quando veem os passarinhos tão pequenininhos brincando no ninho. Elas amam e isso faz com que a gente reforce essa necessidade de brincar, essa necessidade de trocar interação de si com o meio a partir dessa exploração por meio da brincadeira e do lúdico. E nós, em sala de aula, temos o dever de trazer essa brincadeira e de trazer esse lúdico para fazer com que a criança se intere melhor daquilo que ela está aprendendo. Não é bobeira mesmo. Quando a gente brinca, a gente ativa várias áreas no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa afetividade, que deixam marcadas todo aquele aprendizado que a gente está tendo contato naquele momento. Então, a partir da brincadeira, o conhecimento ele é mais efetivo, ele acontece da melhor forma. Então, brincando, a gente atinge essa criança em áreas que a gente não conseguiria se a gente tivesse apenas passando esse conhecimento através do a gente fazendo, ela olhando e reproduzindo, ela olhando e reproduzindo. Isso não faz com que ela guarde aquilo que ela está aprendendo. Não faz mesmo. Agora, se a gente pede para ela fazer uma pose da Ladybug, que é uma pose especial que todas as super-heroínas fazem para poderem defender o mundo do mal, essa pose vai ficar guardada na cabecinha delas. E aí sim, você vai conseguindo trabalhar todos esses conhecimentos
em uma linguagem que ela conhece, em uma linguagem que ela consegue se relacionar, uma linguagem familiar a ela. Porque se a gente traz muitos conhecimentos e começa a demonstrar toda a nossa teoria, tudo aquilo que a gente conhece, os nossos 9 anos, nossos 15 anos de aulas de balé, para ela não importa. Para ela não faz diferença nenhuma. Ela não vai conseguir aprender isso, ela não vai conseguir se conectar a isso. Ela precisa sim que a gente se esforce para conseguir traduzir todo esse mundo para elas. Então o nosso trabalho é 2 vezes maior. O nosso trabalho não é só o trabalho para conhecer o assunto que a gente vai abordar naquela aula, mas sim é o trabalho de saber como a gente vai passar esse assunto para as crianças, em uma linguagem que elas conseguem se conectar. Afinal de contas, exatamente. A Nick está falando que o lúdico é uma brincadeira, uma característica que realmente conecta todos. Esses dias eu fiz um post dizendo que no Dia Internacional do Brincar, o brincar é uma linguagem internacional, é uma linguagem mundial. A gente pode não conseguir falar todas as línguas do mundo, mas às vezes a gente nem precisa, porque brincando, através do nosso corpo, a gente consegue se conectar com as outras pessoas, porque brincar é uma linguagem que ultrapassa fronteiras. Então, se você vai em outro país do mundo e consegue fazer mímicas para que a outra pessoa te entenda, esse é um tipo de brincadeira. E assim a gente vai trazendo o nosso corpo para jogo. E nós, como professoras de balé, temos ainda esse papel de fazer com que a gente junte o corpo e o psicológico, de fazer com que a gente junte o cognitivo e o corpo e o movimento, porque é a partir do movimento que está imbricado no nosso corpo é que a gente consegue conhecer o nosso mundo, é que a gente consegue conhecer o nosso corpo, conhecer o nosso ambiente, conhecer os nossos limites. É por isso que eu acho que a gente tem um papel super importante na vida dessas crianças. O papel de fazer com que elas não esqueçam que o corpo delas não é só uma maletinha em que segura esse cérebro. Afinal de contas, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que valoriza muito mais questões em que a gente utilize os nossos movimentos cognitivos, os nossos aspectos cognitivos, em que a gente faça contas e que a gente projete coisas, mas esquece de valorizar o corpo. O nosso corpo é muito mais do que uma simples embalagem para o nosso cérebro. Ele tem potencialidade, ele tem função. E principalmente quando a gente fala de criança, quando a gente está falando de crianças em idade pré-escolar, por exemplo, antes dos 7 anos, que já estão ali no jardim, no maternal, a gente está falando de movimento. A gente está falando o tempo todo de mexer o corpo. Não existe educação infantil, e nós, enquanto professoras de balé infantil e baby class, somos parte dessa educação infantil. Não existe educação infantil sem movimento. Por isso que o nosso trabalho é extremamente fundamental para a vida dessas crianças, quando elas têm lá os seus 3, 4 anos de idade. O nosso trabalho é de extrema importância para que ela conheça o seu corpo, para que ela tenha um esquema corporal bem desenvolvido, para que ela consiga ter as habilidades necessárias que ela vai usar para o resto da vida. Mas a gente faz com que ela experimente essas potencialidades do corpo que muitas vezes não vão ser experimentadas em nenhum outro lugar. Nós temos a capacidade de fazer com que todo esse conhecimento que a gente tem seja explicado de uma forma
de uma forma que a criança entenda a partir dessa ludicidade. Nós temos essa capacidade e nós precisamos utilizar isso cada vez mais. A criança precisa estar em uma sala de aula se sentindo confortável naquele lugar, se sentindo que se ela passar por algum erro ou fizer alguma coisa em que ela se sinta errada, em que ela se sinta diferente, ela vai se sentir confortável para lidar com isso, para conversar com a professora, para conversar com os outros amigos de sala de aula, com os outros companheiros, as outras bailarinas que estão passando com ela por essa situação. Então, a gente precisa fazer com que esse espaço, através desses movimentos de brincadeira e de ludicidade, seja um espaço em que ela se sinta acolhida. E isso não acontece apenas no falar. E isso não acontece apenas na teoria. É preciso, sim, que a gente se esforce para isso. E como que a gente se esforça? A gente se esforça através de um planejamento que a gente faz antes de entrar em sala de aula. Pois é, o nosso trabalho não começa só quando a gente está lá dentro. O nosso trabalho, ele começa quando a gente pensa no que a gente precisa fazer para que aquela criança entre na sala de um jeito e saia de outro jeito. A gente precisa pensar em um objetivo para aquela aula e fazer com que esse objetivo seja alcançado da melhor forma. E essa melhor forma é você que vai ter que descobrir. Vai ter que descobrir através de referências, através de estudo, sim, fazer algum curso ou pesquisando vídeos no YouTube, porque a gente tá cheia de material super legal a um clique dos nossos dedos. A gente só precisa se dedicar, pesquisar, procurar, que a gente vai encontrar. E é aí que mora o nosso trabalho, nessa dedicação, nesse pensar na criança antes de pensar em mim, antes de pensar no que eu quero que ela aprenda hoje. Eu quero que ela aprenda hoje aquilo que dê continuidade para o que ela aprendeu antes e que vai servir de base para aquilo que ela vai aprender depois. Ok, mas de que forma? De uma forma em que ela não se sinta pressionada, de uma forma em que ela não sinta que se ela não conseguir atingir aquele objetivo, ela é uma fracassada e ela nunca mais vai conseguir. E sabe como a gente consegue fazer isso? Através da brincadeira, através do lúdico, porque quando a gente está brincando, não tem exatamente um certo ou um errado. É claro que a brincadeira tem limites e tem regras, e por isso que é super importante, porque quando a gente está brincando, não é você, a super professora que sabe tudo, ou a malvada que vai dizer o que é certo e o que é errado. Não, a brincadeira tem as suas regras, tem os seus limites, você tem que se portar assim, você não pode passar dali. Então é assim que a gente vai ensinando a criança a lidar com todas essas situações, mas a partir da brincadeira, a partir de um movimento em que ela está ativa nessa relação ensino-aprendizagem. Ela não está simplesmente olhando para a professora e ouvindo o que ela está falando e reproduzindo. Não. Já temos pesquisas que indicam que quanto mais a criança está ativamente participando desse processo, mais ela consegue compreender o assunto que ela está estudando, que ela está conhecendo naquele momento. Então, por isso que é importante a gente trazer esses movimentos de atividades que mexam com o corpo mesmo e que mexam com a capacidade dela de desenvolver a mentalidade para que ela consiga achar um meio de fazer aquele movimento que você está
propondo e não simplesmente ficar te imitando. Assim, a gente vai desenvolver um monte de outras habilidades, mas vai fazer também com que essa criança fixe esse conhecimento da melhor forma, através dessa participação ativa. E a gente faz isso através da brincadeira. A gente precisa ter isso bem fortalecido na nossa mente, bem massificado. A gente precisa sim brincar com elas e é brincando que se aprende. Não se esqueça, quanto mais afetivo foi esse processo de ensino-aprendizagem, mais efetivo vai ser essa aquisição de conhecimento. A afetividade leva a efetividade de conhecimento na cabecinha e no corpo e nos movimentos da criança. Bem, eu adorei conversar sobre isso com vocês hoje. Amei conversar sobre o lúdico, sobre a brincadeira, sobre a importância da gente trazer esses recursos do mundo da criança para esse processo. Eu espero que tenha ajudado vocês e que tenha ajudado você a compreender que quanto mais a gente brincar sobre o assunto, mais a criança vai conseguir compreender melhor o que você está passando. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um beijo grande e até lá!